TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando um programa novo, graças a Deus. Lembram que lá no programa dos 500 programas eu havia dito que nós teríamos uma surpresa, então a surpresa realiza-se. Estamos aqui agradecendo, louvando a Deus, principalmente a intercessão de Virgem Maria Imaculada, por nos conceder um novo cenário. Estamos estreando um novo cenário, estreando um novo ciclo de estudos. Vamos agora partir para o livro dos Números. Na realidade, do Pentateuco é o quarto dos livros, né? Já estudamos o Gênesis, o Êxodo, o Levítico e agora o Números. Vamos entrar nessa nova fase, descobrir um novo livro, descobrir uma nova beleza, descobrir um novo estudo. Está conosco aqui para brilhantar esse programa, fazer essa estreia belíssima, nossos dois xarás. Padre Carlos, a quem agradeço. Olá. E o diácono José Carlos, a quem agradeço estamos também. Juntos. O que vocês acharam aqui do cenário? Muito bom. Muito Novidade, bom. né? Novidade, né? Eu gosto de coisa mais colorida, mas tudo bem. Mas o importante é a gente fazer de algo que está começando sempre uma novidade. E esse aqui, padre, não tão colorido, mas eu achei que ficou bem charmoso, hein? Tenho certeza que vocês vão amar. Tá prático, tá fácil para a gente manusear o material. Temos canecas. Temos uma caneca e nós vamos pedir que vocês incentivem o pessoal, os alunos da faculdade, colégios, os interessados no estudo de Bíblia. Venham conosco, estamos iniciando um novo estudo que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já partindo para o livro dos Números, como é o quarto livro, nós queremos entender, eu peço aqui para nossos mestres, nos conduzirem no entendimento dessa introdução. Como eu devo ver o livro dos Números, por que ele surgiu e esse nome, Números. Peço o diácono, pode nos ajudar? Bom, o nome Números, né? Convém a gente salientar que na Bíblia hebraica o nome é outro, Bemidbar, e que significa no deserto, porque esse livro ele é uma narrativa dessa caminhada do Sinai até as portas da terra prometida. Nas três partes do livro nós vamos ver isso. Então, originalmente no deserto, mas a partir da tradução grega da Septuaginta, ele recebe o nome de Aritmoi, que depois é traduzido para o latim como número e depois para o nosso português como números. Por que números? Não é? Sem dúvida se deve aos muitos números, né? Recenseamentos, empadronamentos que acontece dentro desse livro, né? Que vai narrar o número dos esquadrões de Israel, aí em torno de 600 mil, né? Então são Homens. esses números, né? E das várias tribos de Israel que caminham no deserto. Então, devido a essa grande prodigalidade de números que o livro tem esse nome de Números. Então, me fez lembrar, Padre Carlos, ele falou aritmoi, me fez lembrar aritmética, dos nossos tempos de escola, que vai trazer exatamente essa tradução que envolve muita contabilidade, muito número, né, Padre? Aritmoi, aritmética, são palavras então de origem grega, como já falou o diácono para nós, né? E outra coisa interessante do nome, que já foi dito, é que mesmo no hebraico é praticamente o único livro, principalmente do Pentateuco, que não são a primeira palavra. Geralmente é a primeira palavra que dá nome ao livro. E nesse caso aqui é a quarta ou quinta palavra do texto hebraico original, que foi pega como nome. Então,
E assim, aparece principalmente no início, né, esses recenseamentos que o diácono falou, e também no final, quando estão para entrar na Terra Santa. E é interessante porque nós, desde o Êxodo, evidentemente, né, quando houve a saída do Egito e já chegam aos pés do Monte Sinai, onde é celebrada a aliança, dados os mandamentos, né, desde aquele momento do Êxodo, capítulo 19, se não me engano, é que eles estão nessa localidade. Todo o livro que nós vimos de Levítico, com todas as leis que são dadas, né, também estão ainda no Sinai. E aqui começa ainda no Sinai esse livro, que, como falou, vai depois falar da jornada, então, dos famosos 40 anos, né, do povo pelo deserto. E aqui, novamente, a gente vai ver que existe uma nova complementação, um detalhamento maior de algumas leis para o povo e algumas narrativas que são também bastante bonitas e importantes a respeito dessa jornada no deserto. Então, começamos justamente o primeiro capítulo vendo o recenseamento. Então, padre, e essa introdução nós devemos entender como algo que vai fazer a gente se situar. Já entendemos que o povo está aqui no deserto, caminho da terra prometida, no Monte Sinai. O que mais que o senhor queria acrescentar para que a gente possa entender essa introdução? É semelhante ao livro de Levítico que nós estudamos. Esse livro ele é escrito, na verdade, ou pelo menos compilado, na verdade, após o exílio da Babilônia. Então, a ambientação começa no Sinai, nesse caso aqui. O interesse principal devido ao autor, né, ou autores que compilaram as tradições, é a fonte presbiteral chamada, né? Então, dá muita atenção aqui, no caso, aos levitas, que tem bastante destaque no início. E também, claro, volta a falar alguma coisa sobre sacrifício, sobre consagração. Mas está, então, principalmente colocando para o deserto aquilo que aconteceu muito tempo depois, né? Onde o povo, então, depois de uma outra experiência em que estão fora da terra, numa terra estrangeira novamente, voltam à terra prometida e estão se reorganizando, né? Tanto o culto, como também a questão até mesmo das tribos, não são propriamente genealogias, mas está colocando ali quais são os chefes, os antepassados principais de cada uma das tribos e assim por diante. E tenta mostrar uma organização do povo, uma reorganização do povo, praticamente como se fosse um exército, né, em ordem de batalha. Evidentemente que no próximo livro ainda, né, não nos números, eles vão entrar na Terra Prometida. Depois temos Josué, né, que continua essa história toda. Naturalmente, a questão militar foi muito importante, mas a coloca como se já aos pés do Sinai eles fossem um grande exército muito bem organizado, né, pronto para uma batalha. Mas a grande experiência, digamos assim, depois o diácono pode colocar mais para nós, a grande experiência desse livro, além então desses números, dessa organização, é a experiência do deserto, né? Aquilo que é o mais rico. Evidentemente que o Êxodo nos colocou a experiência fundamental da saída do Egito e da aliança, né? Que é o principal de tudo. E agora essa jornada, esses anos todos pelo deserto, vão trazer para nós uma experiência em que o povo, eles têm que estar, né, embora relutante, tem que estar colocado nas mãos de Deus, porque não tem outro remédio, digamos assim, né? Então, todas as experiências de aprender cada vez mais a confiar em Javé faz parte da mensagem desse livro para nós. Diácono, geralmente quando se escreve um livro, se tem um foco, um objetivo, né? Alguém a ser colocado como ponto de visão. Nesse caso, o livro dos números teve um objetivo específico, além de contar o número, além de contar
as dificuldades do número de exércitos, dos soldados. Teve um outro objetivo além disso? Então, assim, a gente percebe o grande objetivo desse livro, como o padre já disse, ele é pós-exílico, né? Então, o autor do sacerdotal, ou autores sacerdotais, eles vão retomar a tradição já vista, a tradição eloísta, não é? E vão fazer aquele flashback, trazer o povo de novo, voltar às origens, né, do deserto. Então, como dizíamos no início, lá do deserto do Sinai, partem do Sinai, a partir do Sinai, e vão caminhar 40 anos até as portas da Terra Prometida. E o grande sentido desse livro, o grande sentido teológico é que Deus caminha com eles. Né? Tá. Então, vamos ver nos próximos programas, no início do livro, por exemplo, a organização, né? Não é uma massa humana que vai se deslocando pelo deserto assim ao léu. Não, tem uma organização em esquadrões, em tribos, né? E que coisa bonita, né? Uma organização quadrangular. Ao centro, quem que é o centro? Quem que caminha com aquele povo? Javé, né? O Senhor caminha com o povo e está ali no centro, na tenda da reunião, onde a mediação de Moisés e Arão, Deus se comunica com o seu povo. E ele está ali, a Arca da Aliança está ali, né? Então tem a tenda da reunião, é o centro, a presença de Deus. Então esse povo está organizado em torno de Deus. E é bonito, né? Tem um formato assim de cruz, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, ao redor do Senhor. Assim poderíamos dizer numa linguagem mais moderna, né? Como filhos ao redor da mesa, coisa que a gente hoje a gente usa, né, sobre a Eucaristia, como filhos ao redor da mesa. Eles estavam como filhos ao redor da tenda da reunião. Então é muito bonito, Deus caminha, né? E há aquela trilogia, né, do pecado, do castigo, da conversão. O povo de Deus, nesses 40 anos, ele peca, ele é infiel, mas Deus ali sempre presente, né? Outra coisa bonita que nós vamos ver no livro, a intercessão de Moisés, né? Vamos ter também, é muito bonito nos próximos capítulos, para deixar assim um gostinho de quero mais, como sentido do livro. Porque a gente pega o livro dos números, às vezes a gente fala, puxa vida, mas só tem genealogia, números. Não, tem coisa bonita. Por exemplo, aquela bênção que se usa na liturgia, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti sua face. Volte para ti o seu olhar e te dê a sua paz, é desse livro, uma bênção litúrgica, né? Arônica dita, né? É a bênção de Arão, justamente porque assim Deus ensina Moisés e Arão, né, a abençoar. Assim vocês vão abençoar o povo de Israel. Aí Deus ensina essa fórmula que nós usamos até hoje na liturgia. A questão da bênção também. Lá nos próximos programas nós vamos ver lá a questão de Balão e da sua mula, né? Que Deus fala através da mula, e ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E por 4 vezes, né, padre? Por 4 vezes ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. A maldição é transformada em bênção, né? Então é assim um livro que tem muitas pérolas escondidas que nós vamos poder degustar. E é esse, como você perguntou, o grande sentido. Deus caminha com seu povo. Apesar da nossa infidelidade, ainda hoje isso é válido, apesar da nossa infidelidade, Deus não nos abandona nunca e sempre está caminhando conosco. É toda a conversão necessária. Essa caminhada no deserto tem esse sentido espiritual de uma verdadeira renovação. A gente já sabe, já ouviu várias vezes, que a geração que sai e aquela que chega já é outra. Por isso o número de 40 também é importante. Significa exatamente
uma nova geração, um novo recomeço, uma transformação. Então, o livro ele é muito marcado por isso, né? O povo que sempre está se revoltando contra o Senhor, contra a situação do deserto, e novamente, através do perdão e da misericórdia, Deus às vezes quer perder a paciência, mas acaba então ouvindo essa intercessão de Moisés e continua essa caminhada. E eu só queria também assim colocar, né? Dizia lá no começo, o senhor também falou, que é escrito pelo autor sacerdotal, no pós-exílio. Então, esse mesmo povo que passou por tudo isso no deserto, foi infiel no tempo da monarquia, foi levado para o desterro, para o exílio, e Deus não abandonou esse povo. E eles estão agora, eles voltam para aquela terra desolada, né, e estão reconstruindo. Então o autor sacerdotal pensa, como vamos reconstruir? Voltando lá às origens. Então tudo isso, essa mensagem que o padre acabou de dizer, está sendo dita para aquele povo de Israel que voltou do desterro e está reconstruindo a sua vida e reconstruindo Israel e reconstruindo o templo. É também da época da reconstrução do segundo templo. E o povo está numa situação novamente, nessa volta do desterro, em que não tem a monarquia. Então, elas acaba sendo estruturada por meio das leis e sempre ao redor, então, da autoridade das famílias sacerdotais, né? Então, descendentes de Arão aí, no caso, que são a autoridade. E mesmo no tempo de Jesus, a gente vê isso, né? Já é uma outra situação diferente, novamente, do Império Romano, mas enquanto tem um poder externo, né, que domina e que coloca os impostos, etc., e muitas leis, mas também tem o Sinédrio, né? E o Sinédrio é que governa internamente o povo. E o Sinédrio está ali, a gente sabe, os grupos principais, sempre presidido, no caso, pelo sumo sacerdote. É uma situação mais ou menos semelhante à do pós-exílio, aquilo que apareceu no deserto também. Tá, muito bem. Vocês estão falando e eu estou aqui tentando trabalhar a ideia de que números vai nos apresentar mais números. Então, nós lembramos que 3 vai lembrar a Trindade Santa, esse 4, que até o diácono falou a respeito do número das tropas, que eram 3 ao norte, 3 a leste, 3 ao sul, 3 a oeste. Não sei se vai dar para mostrar aqui, mas nós temos aqui um exemplo no livro dos números. Uma ilustração. Embora aqui o diácono tivesse falado na formação em forma de cruz dos 4 grandes pelotões que iam à frente, que defendiam, né? Aqui parece lembrar um X, mas de qualquer forma dá para entender. Esses 3 pelotões cuidavam do norte, 3 tribos. esses daqui do leste, esses aqui do sul e esses da oeste. Então nós temos aí o 4, que é bem uma formação muito humana, né? Tudo que lembra o 4 vai trazer-nos de volta à humanidade nossa, né? Então, assim, essa formação não lembra um povo que caminha no deserto, desorientado, mas lembra né? uma procissão litúrgica, lembra a nossa procissão. Por exemplo, a procissão de Corpus Christi, né? É muito bonita essa nossa procissão litúrgica de Corpus Christi. Então, ali à frente vão os diáconos, alguns sacerdotes, vai ali os ministros extraordinários da comunhão eucarística, atrás a mesma coisa, o povo de Deus caminhando. E geralmente tem ali um cordão, né? Sim. Um cordão externo e um cordão interno, né? Externo ali formado pelos leigos, um cordão interno formado pelos sacerdotes, diáconos, seminaristas, né? E aqui no livro dos Números, nós vamos ver nas leituras que também tem algo semelhante. Tem as tribos leigas que formam a proteção externa, mas ao redor da tenda da reunião, as 4 famílias dos levitas também são dispostas. E dos sacerdotes. Exato. Né? De Arão, Moisés, da família dos sacerdotes, é também disposta em forma de clãs ao redor da tenda da reunião.
É E é muito interessante bonito. porque ao mesmo tempo que existe essa proximidade, ou seja, o que foi colocado, a tenda está no centro, né? A presença de Javé está no centro. Mas existe esse cordão de isolamento, digamos assim, né? Dos levitas e dos sacerdotes, a família sacerdotal, e depois as tribos em volta ainda. É aquela coisa de haver uma proximidade, mas ao mesmo tempo não existe permissão de uma proximidade, digamos assim, mais íntima, em que se os leigos, né, em geral, se aproximassem da tenda do encontro, eles correm perigo de morte. Sim, Então, sim, que nós já comentamos alguma vez, existe uma certa um tensão. distanciamento respeitoso. É uma tensão que existe. Tá. Né? Ao mesmo tempo, Deus é presente, está no meio, né? Acompanha, então ele é próximo, mas é um próximo que exige esse respeito, esse isso. distanciamento dos leigos. Né? Então a gente vê um escalonamento de hierarquia e de grau, digamos assim, de consagração ou de pureza, exatamente porque no centro está o todo puro, a sua tenda, né? E o povo não é considerado todo puro. Então tem os levitas e sacerdotes que têm uma consagração especial, um grau de pureza especial, como eles colocam, né? Agora tem outra coisa assim, né? Que a gente está vendo essa disposição. O diácono falou de que seria mais ou menos a forma de uma cruz, mas não está tão bem especificado. Está especificado o quê? A Oriente, a Ocidente, a Norte e a Sul, 3 tribos em cada uma dessas posições dos pontos cardeais. Mas alguns colocam como se formasse não uma cruz, mas um quadrilátero. 3, 3, 3 e 3 nessa disposição. Então, que poderia ser também um sentido muito forte de proteção, como se fosse ou a cidade de Jerusalém, digamos assim, com suas muralhas, ou próprios muros, depois o templo reconstruído mais para frente, né? Que poderia significar os próprios muros. Então, seria mais ou menos um quadrilátero que se forma aí, no sentido, então, de uma formação rígida e de proteção, e que vai depois, na hora que caminha, vai ter também à sua disposição, né, de uma procissão, quais tribos vão à frente, quais tribos vão atrás e assim por diante. Então ele coloca um esquema assim bastante, diria eu, rígido, né, dessa formação do povo, da sua caminhada, e ali sempre o centro está a Arca da Aliança e a tenda do encontro. De qualquer forma, isso vai passar para nós aquela ideia da reverência do Todo-Poderoso, né? Então, me faz também voltar lá no Monte Sinai, no momento em que Moisés se depara com a sarça ardente. E o Senhor diz, retira tua sandália e estás em terra sagrada, né? No Horebe. No Horebe, isso, no Horebe, no Monte o Horebe. Sinai também, é o Sinai. É o mesmo. É a mesma coisa, né, o mesmo Padre? monte. Horebe e Sinai é a mesma coisa. Tem horas que eu falo Horebe, tem horas que eu falo Sinai, mas nos finalmente é tudo o mesmo monte. Na Bíblia também tem as duas palavras. Exato, Então, para dar a ideia de que o Senhor, Ele é de todos e para todos, mas Ele é intocável. O seu sagrado, a sua majestade, a sua grandeza não permite essa violação de espaços. Assim como o nome sagrado não podia ser pronunciado, é o mesmo sentido de reverência. A santidade, né, de Deus está acima de qualquer alcance humano. Então, lá no momento da sarça ardente é a mesma coisa, né? O que o Senhor diz? Eu vi o sofrimento, escutei os seus apelos, desci para, né, livrá-lo. Então, eu repito, é aquela tensão, né? É o Deus próximo, mas que a santidade dele exige o respeito, a reverência, o distanciamento, que, de certa maneira, qual é o objetivo disso, né? A santidade de Deus é tão grande, é tão tamanha, que olhar ou contemplar essa santidade ou invadir esse espaço causa morte, não porque Deus se vinga, porque Ele é santo demais para o ser humano poder suportar. E nós, vulneráveis demais, não podemos nos permitir esse confronto assim sem
sem um cuidado, sem um zelo. E como sempre a gente vai lembrar de Jesus Cristo, né? O que nós temos? Jesus se encarna e se torna um de nós para poder falar, como era com Moisés na tenda do encontro, face a face. No caso Jesus, ele se tornou um de nós e esteve face a face conosco todo o tempo, né? Ok, muito bem. E agora, na própria Eucaristia, não só a gente se aproxima, mas comunga. Imagina você, né? Qual é o sentido de comunhão que temos aí. De forma bem reverente. Mas eu quero dizer para vocês, tá legal, não tá? Mas nós já vamos voltar. Um pequeno intervalo. Voltamos, queridos amigos, e nós queremos fazer uma pergunta que eu acho que vocês devem estar querendo fazer também. Eu pergunto, diácono, a quem se atribui o livro dos números? Quem pode ter escrito esse livro? Bom, em última instância, nós atribuímos ao Espírito Santo de Deus, ele que falou pelos profetas. O grande autor é Deus, né? Mas autoria humana, né? Isso que você e os telespectadores querem saber, autoria humana. A tradição judaica, a tradição cristã, sempre atribuiu a Moisés. Moisés como o autor de todo o Pentateuco, não apenas do livro dos números. Mas os estudos mostram que essa autoria de Moisés, ela é patronímica, né? Podemos dizer assim, ele é o patrono das leis, assim como Davi é patrono dos salmos, dos cânticos, e Salomão é patrono dos livros da sabedoria, mas não a autoria no sentido que nós entendemos hoje. Então, o autor desse livro, nós podemos dizer que ele pertence à tradição, à fonte sacerdotal, não é? Que é autor dos livros do Pentateuco, ali no período do exílio e do pós-exílio, não é? E a escrita, não é, do livro dos números, ela é provavelmente do período pós-exílico. Eles já estão no reinado de Ciro, o persa, né? No reinado de Ciro, o persa, eles já voltaram para Jerusalém e eles são ali contemporâneos de Esdras e de Neemias na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução das famílias e das tribos israelitas nesse pós-exílio da Babilônia. Eles já voltaram. Então, isso aí é provavelmente por volta do século IV, né? Século IV antes de Cristo. E o autor é esse autor que nós não sabemos o nome, mas que é atribuído a ele a letra P, de presbiteral, né? De sacerdotal. Então, nós dizemos que pertence ao autor sacerdotal. Bom saber que tem até uma letra para definir tudo isso. JEDP. J já vista ali por volta do século X a.C., tempo do rei Salomão. Eloísta, no século VIII, mais ou menos. O deuteronomista ali pelo século V, mais ou menos, né? E o sacerdotal, que é traduzido pela letra P, que é aí pelo século IV, já no exílio, pós-exílio. Tá, então, padre, para facilitar esse estudo, no compilamento do livro, foram divididas em partes, né? Nós dissemos antes que o livro começa aos pés do Sinai até Moabe ou Cádiz, onde eles estão já para cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Daí vai ser sob a liderança já de Josué, né? Mas então, esse no deserto, que é o nome judaico do livro, nesses 40 anos de caminhada, então nós temos 3 partes ali. Do capítulo 1, onde inicia, claro, até o capítulo 10º, vão estar lá aos pés do Monte Sinai. Do capítulo 10º até o capítulo 20 vai narrar então a caminhada. Veja que é bem resumida a caminhada no final das contas, né? Porque os 40 anos
em 10 capítulos, né? Então, pega de tanto em tanto alguns fatos pitorescos bastante importantes que já falamos alguma coisa. E depois, então, do capítulo 20 até o 36, onde termina o livro, eles estão ali já para entrar na Terra Santa, se organizando e enviando, primeiramente, alguns espiões, chamados assim, né? Envia algumas expedições de poucas pessoas para olhar lá como é que são os habitantes, como é que é a Terra, antes de se aventurarem, então, a entrar nela, né? E aí são outras coisas interessantes que vamos ver mais para frente. Nós falamos, né, que essa caminhada de 40 anos, o povo tem que aprender a confiar em Javé. Que eles sempre estão achando que não vai dar certo, pessimistas, né? Ou realistas, quem sabe, mas Javé garantindo a promessa foi feita, vai ser cumprida, né? Não é pela capacidade humana do povo ou das suas lideranças, é pela capacidade, pelo poder de Javé. E essa entrada que vai depois ser narrada mais para frente na Terra Santa é muito conflitiva, porque o pessoal chega lá e fala, mas a gente não temos condições de combater quem está lá nessa terra, coisas do tipo, né? São gigantes perto da gente. Então, essa luta, né, de não confiar e sempre vai ser Javé mesmo, o Deus que vai providenciar e vai atuar para que se cumpra aquilo que ele mesmo prometeu, mais do que tudo. Mas, diácono, não é diferente hoje, né? Continuamos na caminhada, todo o povo de Deus caminhando e continuamos desafiando Deus de que não é possível, não dá para fazer, como é que pode? Me deu essa missão. E no final, quando você olha a história com o olhar para trás, vamos dizer assim, a gente vê, aconteceu, se realizou, apesar dos medos, dos temores, a coisa foi sendo conduzida, né? Tem uma mão poderosa que conduz tudo isso, né? Por isso que o anjo vai dizer para Nossa Senhora, para Deus nada é impossível, né? Então isso tudo é prefiguração do que vai acontecer. Por exemplo, uma virgem dar à luz, antes uma estéril dar à luz, no caso de Isabel, e depois Nossa Senhora. Para Deus nada é impossível. E voltando ainda nessa questão dos números, né? É o que nós vemos nos livros dos números, os comentadores dizem que é uma hipérbole. Então eles aumentam, eles aumentam. O narrador javista, ele aumenta, porque na realidade não eram tantos assim. Deus escolheu o menor dos povos, né? Eu não lembro qual que é a passagem bíblica, mas Deus vai dizer, não, eu escolhi você não pelos seus méritos, porque você é muito forte, muito poderoso, mas para mostrar o meu poder. Deus escolhe esse povo. Então, o povo de Israel, ele é eleito e eles são poucos, eles são o menor de todos aqueles povos lá, eles são os menorzinhos. Então, eles existem até hoje. São nossos irmãos mais velhos, os judeus. Eles existem até hoje, não pelo poderio bélico deles ou pelo poderio econômico, mas porque Deus está com eles, porque Deus fez uma promessa a eles. Os judeus, assim como nós, somos filhos da promessa. Não é? E não é pela força do exército, pela força dos músculos ou do cavalo, mas pela força do Senhor que eles são libertos do Egito, que eles caminham no deserto e que depois Deus vai dar a posse a eles dessa terra prometida, vencendo esses gigantes. Então esse é o grande, podemos dizer assim, o grande sentido deste livro, né? Apesar da hipérbole nos números, né? Mostra essa limitação do povo. Nós vamos ver ainda o povo que descrê e tenta golpe de Estado contra Arão e tenta dar o golpe, né, em Moisés e Arão, e assim vai, né? E Deus sempre reafirmando a mediação dos dois. Deus é fiel e eles chegam realmente. Mas nessa caminhada, dos que saíram, nenhum entra, né, padre? Nem Moisés. Entra só os descendentes. Os que nasceram no caminho. A gente não tem certeza a respeito de Josué,
porque não especifica o nascimento dele, né? Coloca que desde jovem ele começa a acompanhar Moisés, né? Mas não se sabe dizer se ele nasceu no Egito ou se ele nasceu no deserto. É o único que acompanha essa caminhada e depois vai entrar. Aham. Que Moisés mesmo morre quando olha, né? Quando chega na Terra Prometida, que olha lá de cima do monte, ali ele morre e não entra na Terra. É interessante que a gente vê que para toda essa história tinha que ser narrada nesse livro enorme, que hoje em dia a gente vê gente questionando, né? Pessoas questionando, né? A veracidade ou então querendo modificar. Já ouvi até uma conversa de alguém que disse assim, o livro tal da Bíblia tem que ser alterado, não é daquele jeito. Poxa, depois de 2000 anos, tem pessoas hoje se dizendo agiógrafas, querendo contar uma nova história para modificar um livro que tem uma veracidade incontestável. É que tá. Quando é uma questão, digamos, né, e é isso mesmo, ideológica hoje, seja de qualquer coisa que a gente coloque, né, uma ideologia à frente de uma verdade de fé, então a gente vai querer puxar a brasa para a sardinha de cada um e pronto, né? Mas por outro lado, a gente, quando estuda a Bíblia, a gente percebe, estamos falando aqui, entre outras coisas, né, que os números não são esses mesmos, né? Que o autor não é aquele que foi falado, que tem uma tradição por trás. Então, a Bíblia toda, ela é, ao mesmo tempo, um relato de fatos, de acontecimentos, mas visto já pela fé. Né? Já são fatos interpretados pela fé. Né? Então, a Bíblia, nós batemos muito, né? A gente tem aqui o texto que é obra de Deus, autoria de Deus e autoria humana que caminham juntos. Né? Então, a gente tem que colocar bem essa motivação para não sermos também fundamentalistas, etc., tal, na leitura. Mas, claro que guardando o que foi recebido, né, pelo povo de Israel e depois pela igreja, como livros revelados que contêm para nós aquilo que é importante para a nossa salvação, sem dúvida alguma, mas sabendo diferenciar, então, né, o que é a mensagem de salvação e o que é informação que vem através dos homens que também são autores. Né? Então a gente tem que guardar sempre um equilíbrio em cima disso. Então a gente não pode agora querer modificar a Bíblia ao nosso bel prazer para defender as nossas ideias, os nossos pontos de vista, mas ao mesmo tempo a gente não pode encarar a Bíblia, não, é assim e ponto, né? Existe, para isso mesmo estamos aqui estudando esse livro. Exatamente, mas uma coisa não quer calar. O livro dos números, ele pretende ser um livro de prestação de contas, um livro de contabilidade, um livro para mostrar a realidade do poder de Deus diante dos números que ele usa no decorrer de todo esse estudo que nós vamos fazer. Então, o significado teológico, né? Aí nós vamos à teologia do livro. Claro, ele traz esses números, esses recenseamentos, essas genealogias, né? É até uma forma que o autor sacerdotal tem para, digamos, legitimar, para reconstruir aquela realidade que fora destruída ali pela guerra. Também é uma forma do povo de Deus fazer o exame de consciência. Por quê? Porque nós vamos ver que nesse livro nós temos a fundamentação ali, a exemplo do Levítico que nós já vimos, nós temos a aplicação, podemos dizer assim, do Levítico, da lei do puro e do impuro. Nós vamos ver ainda a questão da pureza ritual da mulher, nós vamos ver a instituição do nazireado, dos nazireus, nós vamos ver a pureza ritual dos levitas, né, dos sacerdotes, né, a pureza ritual na celebração da Páscoa. E por que tudo isso? Né? Aí entra a finalidade religiosa, teológica do livro. É assim, o povo ele faz aquele exame de consciência. Por que nós fomos para o desterro? Por que nós sofremos tantos anos na Babilônia? Por meia máxima culpa, porque nós fomos impuros, porque nós não obedecemos os mandamentos da lei de Deus.
Então, agora, nesse contexto sacerdotal, nesse contexto de Esdras e de Neemias, o povo, ele faz esse ato penitencial diante de Deus e busca, então, viver essa pureza ritual. Interessante que a intenção é muito boa, né? Daí que vão surgir os ascideus, vão surgir os essênios, aquela comunidade monástica que os judeus tinham ali no deserto. Alguns acham que João Batista era essênio, o padre pode confirmar para mim melhor, né? E os próprios fariseus, fariseu significa separado, significa puro. Eles buscavam a pureza, eles buscavam essa intimidade com Deus mediante essa pureza ritual, né? E a importância do livro, ele não é apenas para falar desses números, mas é justamente para restituir essa pureza, coisa que o povo de Israel, no tempo de Jesus, ainda buscava. É aí que é formado, no pós-exílio, é formada toda aquele contexto sócio-religioso que nós vamos encontrar no tempo de Jesus, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, dos zelotas, né? Nós vamos encontrar toda essa realidade e a origem aonde está. Está aqui. Nós encontramos a origem de toda essa realidade que Jesus não veio abolir. Ele dizia, eu não vim abolir a lei, mas ele vem dar o pleno cumprimento. Por quê? Porque o povo estava se afastando, estava virando, ao invés de rituais para purificação, o ritual estava se tornando ritualismo. Esse é o grande perigo, né? A pessoa se tornar ritualista, né? Então, honrar a Deus com os lábios e não honrar com o coração. Sim. Então, Jesus vem para dar pleno cumprimento a tudo isso que a gente vai ver aqui no livro dos Números. Mais algum a ser acrescentado, padre? Eu diria que esses números exagerados já é um modo de dizer que a primeira parte, digamos assim, da promessa de Deus a Abraão já havia se cumprido mesmo no Egito, ou seja, tornar a descendência um grande povo, né? E coloca-nos também agora, então, a expectativa da segunda parte da promessa, que era a terra. Todo o livro ele está montado para engrandecer, então, a obra de Deus. Né? E mesmo esse querer dizer, né, que o povo era grande e era como um grande exército muito bem organizado, como aqui aparece na figura, né, como sendo tropas, né, separadas, assim apresenta realmente o livro, também é uma idealização. Né? O que a história nos coloca e a arqueologia nos coloca, né, é que, primeiro, não era aquele grande número que apresenta, porque vai nos dizer que somente de homens seriam mais de 600 mil, o povo inteiro chegaria pelo menos a 1 milhão, 1 milhão e 200, né, se for contar as mulheres, os idosos, etc., e não era isso. Nem no tempo de Salomão, de Davi, né, quando houve a maior expansão do povo, não chegou a essa população. Então, não são realmente verdadeiros esses números ao pé da letra. E mesmo a saída, né, desse povo do Egito, que vai ocupar depois Canaã, o que a arqueologia nos coloca é que houve várias ondas de migração buscando terras férteis também, né, nessa região então chamada do Crescente Fértil, região banhada ali por Tigre, Eufrates e depois, né, o Jordão, etc. Não seria, né, todo o povo de Israel, no caso, não teria marchado todo mundo junto ao mesmo tempo dessa maneira em fileiras organizadas, mas teriam sido grupos e grupos e grupos de clãs, né, de tribos, que foram chegando lá, invadindo, entrando na terra aos poucos, e depois vieram a se tornar uma liga, né, uma confederação dessas tribos. Né? Tá.
Então, também nisso existe uma idealização da própria formação do povo. O que isso desde o Gênesis, nós vemos que essas tribos se entendem como um povo agora unido, as 12 tribos unidas, no caso, que faz sempre um resgate, mais uma vez, né, das suas origens, exaltando os patriarcas, né? Primeiro, então, Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, que formam as 12 tribos, mas que não eram todas unidas em um povo só. Isso foi acontecendo, né? Inclusive já, né, dentro da Terra Santa, muito provavelmente, e que então existe essa idealização como se já fosse tudo o que se tornou mais tarde desde as origens, mas eles estão resgatando, né, cada tribo, o seu patriarca, o seu fundador, o seu herói, às vezes, né, na saga. E depois aqui, como vamos ver no próximo programa, iniciando o texto, vai colocar nesse momento em que estão no Monte Sinai, onde é celebrada a aliança, quais eram os chefes de cada uma dessas tribos e quais eram de cada um dos clãs que formam essas tribos, são relembrados aqui. Então, já não são os 12 filhos, já são, né, descendentes, mas que guardam também as suas origens, as suas memórias, né, que são muito bem guardadas. E para nós, hoje, também cristãos, vale a mesma coisa, né? Se nós temos uma nova aliança, um novo testamento, o Antigo Testamento que nós estamos dedicando aqui a estudar são as memórias, são as origens, né? De onde vem Jesus, de Jesus onde vem os apóstolos, dos apóstolos onde vem toda a igreja. São memórias que nós guardamos com carinho das origens, embora já não sejamos mais o Antigo Testamento, sejamos cristãos. Então, o padre está falando dessa questão dos números, a potencialização que eles fizeram de números que na realidade não correspondiam à realidade. Eu estou olhando aqui nessa nota de rodapé, no meu livro, que é a Bíblia de Jerusalém, diz aqui, saíram 600 mil do deserto. Já anteriormente diz aqui, ó, milhar é designação antiga que equivale ao clã. Então, eu poderia dizer que aqui saíram 600 pessoas de um determinado clã. Esse milhar já vai me colocar dentro de uma família, de um sistema de hierarquia, de um grupo de pessoas designadas pelo seu parentesco, né? Porque senão, de repente, a gente começa a achar que tudo aqui que diz respeito a número vai ser mentiroso. Temos que entender a mentalidade da época, quando expressava essa questão de números. Uma das teorias é essa. Primeiro, a gente lembrar que na Bíblia, em geral, na cultura semita em geral, os múltiplos de 10, eles querem dizer grandezas, mas não exatamente aquele número. Então, 10 não quer dizer exatamente 10, quer dizer o que é um grupo pequeno, 100 quer dizer um grupo médio, 1000 quer dizer um grupo grande, mas não quer dizer exatamente 1000, 100 e 10. Primeira coisa é isso. Essa nota de rodapé que você coloca aí é uma das hipóteses levantadas para explicar esses números. Aqui, se eu for ler aqui, né, da outra Bíblia, a Bíblia do Peregrino, ele já coloca que essa possibilidade de interpretação do milhar, né, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, dentro do próprio livro dos números. Tá? Então, é uma possibilidade de interpretação, mas que é discutida. Ok, muito bem. Quer concluir? Já estamos quase ao final. No próximo programa nós vamos ver o número de 603.550. Nossa, preciso então. 603.550. Total de varões, homens israelitas aptos para as armas, que coincide com os 601.730, que vai estar lá no capítulo 26, que nós vamos voltar a ver lá na frente. E que coincidem fundamentalmente com os 600 mil, que é citado aí, que é tirado do livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Né? Então, lembramos que são números hiperbólicos, porque, como diz o Deuteronômio, no livro do Deuteronômio, nós vamos ver isso também, lá no Deuteronômio, né? Então, o que diz o Deuteronômio? Os seus antepassados
Quando desceram para o Egito, eram apenas 70 pessoas. Quando lá, lembra quando nós fazíamos o programa do livro do Gênesis e que José, toda a história de José foram para o Egito? Quantos? 70 pessoas. Agora, porém, Javé tornou você, Israel, numeroso como as estrelas do céu. Então, isso, na verdade, é realização de promessa, cena dos próximos capítulos. Com certeza. E com isso, eu quero agradecer imensamente a vocês. Olha, agradecer, assim, imensamente a vocês estarem conosco. Sintam-se privilegiados por estar nessa abertura de programa com um novo cenário, uma nova mentalidade, uma nova proposta. E mantenham-se aí, porque nós vamos pegar esse livro dos números, nós vamos nos deliciar, igual aconteceu com o livro do Levítico, que eu não dava nada por ele, no final, né, padre? Foi, né, diácono, foi maravilhoso. Então, não percam nosso próximo programa, continuem conosco, chame quem mais você quiser e vamos contar sempre com a proteção e o amparo de nossa querida Imaculada Conceição. Portanto, salve a ela, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Salve Maria Imaculada.